Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Me veio à mente, o Espírito Santo lembrou um texto em Jó capítulo de número 14. Então eu gostaria, nesses próximos minutos, de refletir com os irmãos nesse texto que se encontra em Jó capítulo de número 14, onde iremos ler dos versos de número 7 a 9. Quem encontrou, diga aleluia. O texto também está sendo projetado nas telas da igreja, de maneira que, se você eventualmente não porta o exemplar das Sagradas Escrituras, pode acompanhar a leitura nas telas da igreja. Diz o texto bíblico: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Outra versão diz, como a planta nova. Queridos irmãos e amigos, esse texto que nós acabamos de ler, no livro de Jó, apenas lido de forma isolada, traz uma mensagem de esperança. No entanto, o contexto desta palavra que nós lemos é de dúvida. Não é de convicção, de esperança, mas é de incerteza. Jó, como diz a epígrafe aqui, na versão Almeida Revista Corrigida, do capítulo 14, está rogando o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. E ele está falando aqui da sua incerteza, inclusive, do que ocorre com o homem depois da sua morte. Se ele vai ter vida depois da morte. E aí, ele diz: com as plantas a gente sabe que elas podem reviver, mas com o ser humano isso pode acontecer? É isso que ele está querendo dizer aqui. Se não, vejamos. Vamos ler de novo os versos 7 a 9, depois vamos ler o 10. 7 a 9 ele diz: porque há esperança para a árvore, quer dizer, está sendo positivo em relação à árvore, ok? Há esperança para a árvore. Para a árvore tem esperança. Porque se ela for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ou, como diz outra versão, como eu já disse, como uma planta nova. Agora veja o que diz o verso 10. Mas morto o homem é consumido, se rendendo o espírito, então onde está? Quer dizer, ele está querendo dizer, com a árvore há possibilidade de ressurgimento, de volta à vida. Mas para o homem, será que há? Os irmãos devem saber que nessa época aqui do patriarca Jó não havia ainda a doutrina da ressurreição. Não havia ainda certeza sobre vida após a morte, inclusive alguns criam que havia, outros criam que não. Havia uma certa incerteza. E ele estava sofrendo muito e, no meio do sofrimento, muitos questionamentos começam a surgir sobre a existência, né? A dor faz a gente refletir sobre a existência, e uma das coisas que vieram à mente dele foi justamente o que acontece depois da morte, se o ser humano vive após a morte, e se ele pode voltar a viver, se de repente ele dorme, mas pode voltar a viver. O que acontece, afinal de contas? Ele sabe que a árvore pode até ressurgir, mas o ser humano pode ressurgir? Esse é o questionamento que ele faz no meio da sua angústia. Todos nós sabemos a história de Jó, o patriarca Jó, que viveu ali na época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, mais provavelmente na época ali de Jacó, ou logo depois de Jacó, né? Porque tem um personagem aqui que aparece, que é um edomita, um dos amigos de Jó, e Edom é uma nação que vem
de Esaú, que é irmão de Jacó. Então, provavelmente estamos falando aqui de um período ali durante a existência de Jacó e Esaú ou depois. Por que eu digo durante? Porque os edomitas se tornaram uma nação muito rapidamente. Enquanto Jacó demorou a ter a sua descendência se tornando a nação, demorou séculos para isso acontecer, ele foi com sua família para o Egito, depois de alguns séculos volta para Canaã e já, então, a nação se estabelece ali em Canaã, depois daquela peregrinação de décadas do deserto. Com os edomitas foi diferente. Ainda no livro de Gênesis é dito que rapidamente Edom cresceu e se tornou já uma nação. Os edomitas se tornaram a nação rapidamente. Já tinham cidades, já tinham reis e tudo mais. E Jó era um homem temente a Deus. Talvez até ele fosse dessa região de Edom. E aí ele conhecia o Deus vivo e verdadeiro através de Esaú, que apesar de suas falhas, afinal de contas, ele foi educado por seu pai Isaque, que era um servo de Deus e lhe ensinou a verdade. Então, crê-se que os edomitas, pelo menos no início deve ter sido assim, eles seguiam ao Deus de Isaque e de Abraão. E Jó, então, que era provavelmente daquela região, né, ou pelo contato que teve com os edomitas, ele adorava o Deus vivo e verdadeiro. E certo dia se abateu a calamidade sobre a sua vida. E ele começou a perder tudo. E veio um servo dele e disse, olha, você perdeu aqueles animais. Veio outro na sequência, aqueles outros animais se perderam. Veio outro na sequência e outros animais se perderam. Você perdeu todos os animais. Depois chegou um dizendo, os teus filhos morreram. Veio um vento, bateu nos 4 cantos da casa onde eles estavam reunidos. Tudo veio abaixo e eles morreram. Ele perdeu tudo num só dia. E ele se prostra em terra, mas em vez de ele reclamar da sorte, a Bíblia nos diz que ele adora ao Senhor. Adora ao Senhor. Mas isso não significa dizer que à medida que o tempo passava, ele não teve momentos de incerteza, de dúvida, de fraqueza. Ele teve, nós vemos isso no livro de Jó. Momentos em que ele fraqueja, em que ele tem momentos de dúvida. E no caso de momentos de dúvida e incerteza, esse aqui é um dos. Momento de fraqueza, quando ele se dirige a Deus de uma forma equivocada, a gente vai ver lá no capítulo 31. Quando ele começa a questionar se Deus está sendo justo com ele ou não. Porque é natural que no momento de adversidade você passe por inseguranças, por questionamentos, por momentos de incerteza, de instabilidade na alma. E Jó não é diferente, ele é um ser humano como eu e você, e ele passou por isso. E aqui ele tem essa dúvida. Mas mais à frente, ele recebe uma revelação de alguma forma no meio daquela adversidade sobre o futuro. Porque ele, que havia questionado se poderia o ser humano ressurgir, o que aconteceria com o ser humano após a morte, se haveria ressurreição. No capítulo 19, o mesmo Jó, 5 capítulos depois, se você puder folhear a sua Bíblia algumas páginas adiante, poucas páginas adiante, você vai ver, no capítulo de número 19, quando ele está repreendendo os seus amigos pela sua dureza, nos conselhos que estão dando a ele. Os amigos de Jó estavam equivocados no conselho que estavam dando a ele, pensando que Jó estava passando por tudo aquilo porque ele estava em pecado, não era o caso. Ele vai dizer no versículo número 23 em diante: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. Não sabia ele que realmente foram gravadas para a posteridade. E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Ficou melhor, Jó. Foi exarada na palavra de Deus. Amém? Mas o que é que você quer dizer, Jó?
Jó teve um rompante de esperança, de fé. E ele diz, eu queria que o que veio ao meu coração agora fosse escrito e gravado para sempre. E o que é que veio ao teu coração? O que você quer que fique gravado para sempre, para a posteridade? No meio daquela crise, no meio daquela dor, ele diz, ele que momentos antes estava descrendo na possibilidade de vida após a morte ou de ressurreição, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, aquele que vai me redimir, ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ou seja, depois de eu morrer, e então essa minha carne ser consumida pela degeneração que vem após a morte, ainda em minha carne verei a Deus, ou seja, eu vou ressurgir dos mortos, eu verei a Deus ressurreto. Ou ressuscitado e ressurreto pela graça de Deus, né? Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros, ou seja, esses olhos que a terra há de comer, mas que eu creio que depois ela vai ter que devolver. Estes meus olhos e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Amém? Então, há esperança sim, amém, irmãos? Há esperança sim. E nós sabemos que a revelação foi progressiva. E mais à frente nós vamos encontrar em Salmos, em Isaías, e aí de forma ainda mais direta, o texto mais direto de todos, lá em Daniel, capítulo 12, né, a afirmação de que haverá ressurreição. Né, que morreu, mas além de ter vida após a morte, para uns de tormento, para outros de paz do Senhor, haverá também ressurreição. Isso é ainda melhor desenvolvido no Novo Testamento, a partir da ressurreição de Jesus e do que Jesus ensinou e foi desenvolvido pelos apóstolos pela inspiração do Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo desenvolvendo a doutrina da ressurreição. Amém, irmãos? Essa é uma convicção cristã e judaica também, a ressurreição. A ressurreição. Então agora, nessa perspectiva, voltando para o texto que nós lemos, nós podemos dizer, sim, Jó, como você depois até voltou atrás, mais à frente, sim, assim como a esperança para a árvore cortada, há esperança também para o ser humano depois que ele morre. Ok? A nossa vida não termina num salto no escuro, não termina num apagar de tudo e acabou, não existe mais nada, ou seremos apenas almas desencarnadas, no caso daqueles que creem em vida após a morte, mas sem perspectiva de que um dia esse mundo foi criado por Deus, possa ser restaurado, e toda a criação de Deus, inclusive o ser humano, corpo, alma e espírito restaurado. Não! A obra de Cristo é completa, a salvação é completa, o ser humano, aqueles que entregam suas vidas a Jesus, e este planeta criado por Ele, tudo isso vai ser restaurado pelo poder da obra de Cristo. Amém? Quem crê nisso, diga um forte aleluia nessa noite. E agora, nessa perspectiva de esperança, relendo esse texto agora, numa perspectiva de esperança, quero aplicar o que está escrito aqui para outras áreas da nossa vida, como analogia para outras áreas da nossa vida, como, aliás, na maioria das vezes, esse texto é usado quando ele é lido e pregado. Mas, geralmente, ele é feito ou apresentado dessa forma, ou é feita a aplicação dele dessa forma, sem olhar o contexto, mas nós olhamos o contexto e agora, depois de entendermos todo o contexto e fazemos as devidas considerações, nós podemos, então, pegar esse texto agora e usá-lo em analogia para outras áreas da nossa vida. Há muitas situações na nossa vida em que também as coisas são cortadas. Aquilo que você investiu, você plantou, você regou, né? E aquela plantinha desenvolveu, cresceu, às vezes se tornou uma árvore frondosa, começou a frutificar, de repente veio um machado implacável, cortou e tudo aquilo veio abaixo.
E aí vem a dúvida, será que pode ressurgir? E veja, essa dúvida de Jó em relação à vida após a morte. E sobre a questão da ressurreição. Mas com certeza essa reflexão dele se aplicava até à própria vida dele em particular. Será que depois de eu estar passando por tudo isso, eu posso ressurgir dessa situação? Posso levantar dessa situação? E a gente viu que sim. Né? Porque lá no final, quando Deus se apresenta a ele, quando ele viu que ele estava sofrendo por um tempo, mas não por todo o tempo, quando então veio a reviravolta, a Bíblia nos diz que ele foi abençoado em dobro. Duplicadamente. Deus lhe deu tudo em dobro. Você pode dizer glória a Jesus por isso? Quem sabe você pode estar em dúvida em relação a alguma coisa que se perdeu e que você colocou ali em investimento, tempo da sua vida, muito suor, lágrimas, não sei se sangue, aí está meio Churchill, né, na Segunda Guerra Mundial. Eu só ofereço a vocês sangue, suor e lágrimas, enfim. Mas às vezes a gente coloca esforço em uma determinada coisa, muito trabalho, suor, lágrima, né? Eventualmente sangue. Né? E de repente veio alguma coisa imprevista, algum machado e cortou aquilo e veio abaixo, de repente até decisões erradas que você tomou na vida lá atrás, e a árvore frondosa caiu, foi cortada, mas o texto bíblico diz: há esperança para a árvore cortada. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Amém? Se envelhecer na terra a sua raiz, se a raiz secar e morreu o seu tronco no pó, o pó caiu no chão e secou, e a raiz secou. Ou seja, veio também ali um momento de calor e sequidão, e naquele clima desértico a raiz secou no solo. E quem olha diz, já era, não vai levantar. Mas diz o texto que não precisa de muito para aquela árvore reviver, mesmo com a raiz seca no solo. Basta o que poeticamente aqui nas palavras de Jó, ele chama de cheiro das águas. O que é cheiro das águas? É a umidade. Você sabe que se você mora perto de um rio, tem mais umidade ali no ar. Se você mora perto da praia, que é o caso aqui, tem umidade no ar, tem até a marisia, né? Porque o ar tem o sal também, né? E você não está vendo, mas está no ar, por causa daquele mar que está ali. Deixa eu te falar uma coisa, mas também agora você não vai ficar com receio de ficar conversando com a pessoa muito próxima dela por causa disso, não. Mas quando a pessoa fala também, se você colocasse no microscópio, está voando. É por isso que a pessoa que fala muito, ela fica com a garganta seca. Aproveitando, bebi uma aguinha aqui. Mas o que ele está falando aqui é disso, é dessa umidade. E por que eu me lembrei dessa coisa da fala? Porque a gente não vê. E quando a gente está falando, a gente está emitindo. Não estou falando daquela pessoa que fala e às vezes começa a babar falando e começa a voar alguma coisa da boca indevidamente. Não é isso, não. Eu estou falando com você falando normalmente, naturalmente, até assim, educadamente. Mas está saindo umidade da sua boca. Né? E você percebe isso se você começar a falar colocando a mão na frente da boca. Se você começar a falar alguns segundos com a sua mão próxima da boca, sem gritar, sem nada, daqui a pouco você vai ver que sua mão vai ficando úmida. O que ele quer falar de cheiro das águas é isso. Não precisa a água passar assim por cima da raiz seca. Basta ela passar por perto. Basta a umidade do ar, por causa da proximidade da água, que aquilo que estava morto ressurge. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus não precisa de muita coisa para reverter essa situação.
Basta o cheiro das águas, basta a proximidade dele, basta a ação dele de forma simples para que o milagre aconteça, para que aquilo que estava morto volte à vida, para aquilo que tinha deixado de existir volte à existência. O Senhor chamará a existência novamente. Você crê nisso? Pode dizer aleluia. Creia, há esperança. Eu não sei que chegou aqui desesperançado, não crendo mais, desistindo de crer. Chegou para Deus nos últimos dias e disse: Senhor, desisto disso. Nem vou tocar mais no assunto, eu não acredito mais. Mas o Senhor está dizendo para você: há esperança. Creia, ao cheiro das águas, não precisa de muita coisa. Com uma simples pedrinha ele derruba um gigante. As muralhas de Jericó, bastou 7 voltas e o toque da trombeta e ela veio abaixo. Eu nunca vi muralha vir abaixo dessa forma, mas é Deus quem faz isso para dizer: sou eu, não é você, sou eu na sua vida. Aleluia. Porque nós trazemos tesouro num vaso de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Você é um vaso de barro, para você carrega um tesouro. O Espírito Santo de Deus habita você. Você é templo do Espírito Santo. Onde você vai, você leva Deus consigo. Você já parou para perceber isso? Que Ele está com você. Onde você vai, Ele vai com você. Ele habita você. Você tem um recurso infinito dentro de você, então se aprofunde nesse recurso que você tem interior, que é Ele mesmo dentro de você, esse rio de água viva que jorra dentro de você, e você vai ver do lado de fora os milagres acontecerem, as portas sendo abertas, a raiz seca brotando renovos dela, e esses renovos, diz o texto bíblico, não cessarão, e daqui a pouco aquela raiz seca vai dar em uma árvore frondosa de novo, frutificando, assim diz o Senhor. Amém? Pode envelhecer na terra a sua raiz, pode ser algo que já está velho ali de tempo que foi cortado. Não é algo que outro dia desse morreu. Então vai que, de repente, possa... Não, mas já envelheceu ali. Mas se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco do pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida nessa noite. Creia e receba, porque é palavra de Deus para o teu coração. Eu não sabia nem que eu ia pregar, então não tive nem como preparar a mensagem. Foi ali sentado dizendo: Jesus, falar o que, Jesus? Né? Claro que a gente conhece vários textos bíblicos, mas não é isso. É a direção. É falar o quê? E aí o Espírito Santo, pim, esse texto, do nada assim. Aliás, eu já preguei sobre esse texto já, né? Mas há anos atrás. De repente, pim, esse texto. Porque com certeza o Espírito Santo de Deus queria falar ao teu coração sobre este assunto. Amém? Então receba esta palavra. Eu não sei que área da sua vida está precisando de um renovo, de uma restauração, mas eu sei que o Deus de Jó é o teu Deus também. E assim como ele restaurou a vida dele em dobro, a vida dele foi uma árvore cortada cuja raiz secou e ele fez brotar daquela raiz seca e renovos que não cessavam e ele recebeu em dobro tudo. Deus vai fazer o mesmo na sua vida, nessa área da sua vida. Creia e receba essa palavra em nome de Jesus de Nazaré nessa noite. Amém? Prezado, você que ouviu a mensagem que hoje foi pregada, que a mensagem tenha chegado ao teu coração. Não tenho dúvida disso. E que você possa tomar uma decisão necessária para que você tenha uma vida transformada. Que Deus continue
te abençoando e você tem a oportunidade de nos visitar e entrar em contato com a igreja através do telefone, através do QR Code, que você pode ter todas as informações referente à igreja. Que Deus continue te abençoando e que você tenha, de fato, aceitado Jesus e ter um posicionamento diante da presença de Deus para ter uma vida transformada e ir morar no céu. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém.